Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? Que a paz de Deus esteja com você e toda a sua família. Amém? Nesse momento, convido você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus para que o Espírito Santo nos ilumine através de sua palavra. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, todo-poderoso, obrigado por estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos capacita, nos ilumina e nos dê sabedoria para compreendermos melhor a Tua palavra. Por favor, perdoe nossos pecados também, nossas falhas, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, hoje nós chegamos à nossa sexta lição, onde nós vamos aprender o que Jesus ensinou sobre o perdão. Devemos lembrar que quando Jesus estava aqui na terra, ele praticou o perdão de modo abrangente em seu ministério terrestre. Ele disse dezenas de vezes: estão perdoados os teus pecados. Mateus 9, versículo 2. Mesmo na hora da morte, do sofrimento, os tormentos da crucificação, a sua oração foi a seguinte: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Meus amados irmãos, assim como o ser humano precisa do oxigênio para respirar, o ser humano também depende do perdão de Deus, pois todos nós precisamos dele a cada instante. E a pergunta é: como, porém, o perdão divino pode ser alcançado? E quando ofendo alguém ou sou ofendido, a quem devo pedir perdão? Pois bem, é nesse estudo que encontraremos as respostas. Então, vamos aprender junto a palavra de Deus? A primeira pergunta é a seguinte: em que situação se encontra o ser humano hoje? Em Romanos capítulo 3, versículo 10 e versículo 23 está escrito: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer na face da terra, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos dependentes de Deus, porque foi o único que venceu o pecado nesta terra. Como alguém pode ser justo diante de Deus? É unicamente por meio de Cristo que alcançamos harmonia com Deus. Mas como devemos chegar a Cristo? Essa é a questão. Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fez no dia do Pentecoste, quando, convencida do pecado, clamou: que faremos? Atos 2, verso 37. E também em Atos 2, verso 38 diz: a resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Em outra ocasião ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, entendemos que nós precisamos confessar o nosso pecado, entendemos que nós precisamos se arrepender dos nossos erros, entendemos que nós precisamos nos converter diante de Cristo para que nossos pecados sejam totalmente cancelados. Agora vem uma outra história. Que oração fez Davi depois que havia pecado contra Deus? Qual foi essa oração? Vamos prestar atenção no que ele disse. Salmo 51, versículo 1 e 2 e versículo 10. Ele disse, preste atenção: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Querido ouvinte, preste bem atenção. Nesses relatos que nós acabamos de ler, a oração de Davi, depois do maior erro de sua vida, ilustra a natureza verdadeira, tristeza pelo seu pecado e arrependimento, pois o seu arrependimento foi sincero e profundo. Você hoje tem pecado, você hoje tem falhado, você hoje
está fraco, faça como Davi. Faça como Davi, porque Davi reconheceu a sua enorme transgressão, viu a contaminação do seu ser e sentiu nojo do pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. Desejava a alegria, a santidade de estar mais uma vez em harmonia com Deus. Foi isso que Davi fez. Davi errou. Davi pecou. Mas ele reconheceu o seu pecado, ele abriu o seu coração e expressou tudo o que estava ali, tudo que ocorreu, ele expressou. Nós devemos fazer o mesmo. Quem somente pode perdoar pecados, amados? Quem pode perdoar pecados? Em Salmos capítulo 130, verso 4, diz o seguinte: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Vamos entender melhor. Vamos em Marcos 2, versículo 7. Como ele se através a falar assim. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Então, meus amados, não vamos apenas pegar uma frase da Bíblia e já entender que é isso mesmo. Não. Devemos estudar um pouco aqui, um pouco ali, para compreendermos melhor o assunto. Então, meus amados, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, nenhum ser humano tem o poder de perdoar pecados. Somente Deus, por meio de Cristo. Aquele que nunca pecou, pode nos conceder perdão e paz de espírito. Pois o ensino de que algum ser humano tem poder de perdoar pecados não está em harmonia com a Bíblia. Nenhuma ação humana é capaz de conseguir o perdão. Somente Deus, em Jesus Cristo, pode perdoar nossos pecados. Por isso, devemos nos aproximar dele com um coração verdadeiramente arrependido. Por isso, meus amados, devemos estarmos alinhados com o nosso Deus. Próxima pergunta: só Jesus perdoa ou o ser humano também pode perdoar? Vamos ver o que a Bíblia diz. João 20, versículo 23. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Olha, queridos irmãos, o perdão tem duas dimensões. Se é verdade que todo pecado deve ser confessado a Deus, também é verdade que devemos buscar o perdão quando ofendemos alguém. Jesus mesmo ensinou: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vieste contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, versículo 3 e 4. Sempre devemos perdoar. E para perdoarmos alguém, precisamos estar alinhados com Cristo. Quantas vezes devemos perdoar a quem nos ofende? Existe uma história de Pedro, que Pedro então se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Querido ouvinte, os mestres antigos limitavam os exercícios do perdão a 3 ofensas. No máximo, Pedro, que professava seguir os ensinos de Cristo, ampliou até 7. Números que indicam perfeição.
E Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos cansar de perdoar. Ele disse, mas até 70 vezes 7, ou seja, devemos perdoar aqueles que nos ofendem tantas vezes quanto Deus nos perdoa. E aqui eu finalizo dizendo, somente Jesus tem o poder de perdoar nossos pecados. Por isso, podemos nos aproximar dele com confiança, para recebermos o alívio de que tanto precisamos. Contudo, muitos esperam merecer a graça e o perdão de Deus, tentando fazer nobres ações. Não reconhece sua pecaminosidade e incapacidade. Somente quando descobrimos que não possuímos nada que nos qualifica para o céu, o Espírito que está em nós, devemos desejar a verdadeira mudança em nós. Muito bem, querido ouvinte, esse foi o nosso estudo de hoje, que falou sobre o perdão. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo, tenha entendido. Eu espero que esse estudo tenha chegado na hora certa em você. E espero que todos tenham entendido essa lição maravilhosa. Agora, quero convidar você a louvarmos junto. Como nós estávamos falando sobre perdão, pecado, eu quero convidar você a louvar junto com o pastor Oséias, que ele fala sobre o perdão. Ou seja, nesse louvor, ele relata que outra vez ele pecou, outra vez ele falhou, e ali ele corre atrás de Deus para pedir perdão. Então vamos louvar, e assim que terminarmos esse louvor, nós iremos fazer uma breve oração. Que Deus nos abençoe. Amém? Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir,
Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Muito bem, querido ouvinte, louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele falou hoje, e também louvado seja Deus por esse lindo louvor que nós acabamos de ouvir. Nesse momento, aqueles que puder, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, como nós estudamos aqui, entendemos que nós não temos salvação, nós não podemos perdoar os pecados dos outros, mas através de Cristo Jesus nós podemos. Através do Senhor, dos seus ensinos, nós podemos sim perdoar os nossos devedores. Nós podemos também liberar o nosso perdão. Senhor Jesus, se tem alguém aqui hoje que está amagoado, está aflito, está com uma tristeza enorme em seu coração por não conseguir liberar perdão, ou por não as pessoas perdoar as suas ofensas, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude e ajude essa pessoa a vencer todas essas situações que ocorrem sobre sua vida. Nós estamos num mundo, meu Pai querido, onde o mundo está indo de mal a pior, e nós precisamos estar sempre ao teu lado, Pai. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, perdoe nossos pecados, nossas falhas e nossas fraquezas. Esteja conosco, Pai, todo sempre. Essa oração que te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém.